Boa noite a todos vocês que estão já presentes aqui na live. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, realmente. E para a gente poder aproveitar o máximo possível do nosso convidado hoje, eu já falei em várias lives, eu estou me sentindo o Jô Soares aqui, recebendo convidados. E eu vou começar fazendo a apresentação. Esse cara, ele brincou comigo, vai levar uns 5 minutos aqui para a leitura do currículo dele. O que é muito bom de poder ter um profissional como o Rony Gabi, podendo compartilhar conosco algumas ideias e poder debater sobre esse momento que todos nós, né, estamos passando. Então, o Rony é fundador da Gabi Consultorias, graduado em Administração de Empresas pela Unijuí, com 22 anos de experiência em gestão de pessoas e mercados. É formador de equipes de venda de alta performance, especialista em gestão empresarial, inteligência e coaching estratégico pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em governança empresarial e tributária pela FADISMA, mestre pela Federal de Santa Maria, professor na pós em administração na FGV, professor na FADISMA, professor de pós-graduação de marketing e vendas da FAMES, professor na pós-graduação da UFN, doutorando em desenvolvimento regional e dinâmicas de mercado pela Unijuí. Rony, seja muito bem-vindo. Realmente é uma honra te receber aqui nesse projeto que a gente iniciou, primeiramente de uma forma física, lá em 2018, com o Flow Digital. Ano passado foi um sucesso, pudemos contar com a tua presença, com a tua palestra. E aí hoje a gente vem para esse... e sempre para a gente também fazer as colocações e perguntas dos convidados. Olá, Cláudio, é um prazer. De imediato eu quero dizer que a iniciativa do Flow Digital de trazer diversos profissionais com bastante conhecimento, conteúdos diferentes durante o dia, nessa hora, bastante concorrida, e eu acredito que é um pouquinho do que a gente pode fazer nesse momento em que o mundo aí passa tão obscuro, assim, a gente não tem um horizonte muito longo, né? Então é importante que a gente traga conhecimento, discuta para escolher as melhores estratégias. Parabéns a você pelo evento, pelo empreendedorismo. Estamos à disposição. Espero poder contribuir com as pessoas que participarem conosco aí. Vamos lá. Beleza, Rony. O pessoal daqui, eu já tô... Rony, ó, sucesso total. Já de saída, já estamos batendo recorde de pessoas numa live. E eu estou compartilhando ali o pessoal que está dando boa noite ali. Então, boa noite a todos vocês e muito obrigado pela presença. Boa noite, Emily. Boa noite. A Emily é uma grande profissional de vendas da Bela Casa, assim como o Diego, a Michele, que estão conosco. E eu acho que todos que estão aí têm muito a contribuir com esse tema de vendas, tá? O Rubens, lá da AgroSanta, o Romualdo, aos alunos que estão por aí. Acredito que dá para a gente fazer um bom bate-papo. Camila Martins, a Cleusa Alves, forte abraço. Legal. A todos vocês, tá? Legal. Por onde é que... Rony, a gente deu uma conversada um pouco mais cedo ali, tu me falaste a respeito dos pilares que são importantes do empresariado estar levantando a partir de agora. Então, fica a teu critério por onde tu quer começar, porque, como a gente falou, é importante também que as pessoas tragam suas dúvidas e suas colocações que a gente vai compartilhando. Então, fica à tua disposição aí de apresentar de acordo com como tu achar mais importante, tá? Vamos lá, então. Vamos começar. Cláudio, eu acho que a gente está passando por um momento onde é um termo que eu tenho usado bastante essa semana, que é a compressão do tempo, tá? E, inclusive, eu recebi há pouco o último exemplar da Exame, chegou agora, faz uns 10 minutos para mim, e também a Magazine Luiza, a presidente do conselho, trata essa compressão do tempo como 20 anos em 20 dias. Veja bem, isso significa que algumas coisas que iam acontecer na vida das empresas
durante 20 anos estão acontecendo num espaço de 20 dias. Então, talvez o que a gente está passando agora, a gente passaria da mesma forma, mas num período mais longo, um pouquinho mais cadenciado. As empresas estão sendo forçadas a passar por um processo de mudança tão radical num curto espaço de tempo. Eu preciso fazer uma menção, Cláudio, para a professora Daiana Demarco, que ela autorizou, liberou a turma da cadeira de Gestão, Inovação e Empreendedorismo, que é da pós em Marketing e Vendas lá da Faculdade Metodista Centenário, inclusive onde eu dou aula de gestão de vendas. Obrigado, professora, por participar conosco e os alunos que estão. Contribuam. Por quê? Porque nesse momento de mudança, nesse momento de adaptabilidade, nós precisamos muito de inovação. Inovação é um termo que vai nos acompanhar muito nesse momento. Então, por favor, fiquem à vontade para contribuir e nos ajudar nesse debate. O segundo pilar, Cláudio, é justamente a flexibilidade, tá? Principalmente as empresas de pequeno e médio porte, onde o caixa ele é o rei, né? O caixa está para as empresas como o oxigênio está para as pessoas, e essas empresas de pequeno e médio porte, normalmente elas não têm um grande colchão financeiro. Então, a velocidade de mudança, a flexibilidade, a adaptabilidade é um segundo pilar para entender todo esse processo e adaptar-se ao novo momento de mercado. Eu acho que para fins de planejamento, Cláudia, a gente precisa entender 3 momentos, tá? Nós temos momentos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O nosso horizonte de planejamento, ele nos ensina que no curto prazo a gente tem que fazer algumas ações. No horizonte de planejamento, e é lá da Academia da Administração, as ações de curto prazo nos dão ritmo, tá? Nesse momento que nós passamos, e agora eu não quero falar em pandemia, eu quero falar em ação para a gente recomeçar. Esse momento de curto prazo, nós tivemos foco nas pessoas. O foco principal era a sobrevivência, e ainda o é. Então, o cuidado com as pessoas, a sobrevivência das pessoas em primeiro lugar, e nós, com isso, a gente adotou e aceitou algumas medidas da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos de saúde, das pessoas que nos orientaram nesse sentido. Duramente estamos num processo de afastamento social, da quarentena, e parece que acomodou um pouquinho aquele momento de pânico. Nós já passamos disso, a gente já está num segundo momento. Eu diria que nós estamos numa transição entre o primeiro e o segundo momento, que tem que voltar a funcionar algumas coisas, tá? O mundo, ele não parou completamente. A gente come, a gente dorme, a gente veste, a gente tá sentado numa cadeira, tá escorado numa mesa. Então o mundo, ele diminuiu o ritmo, mas ele andou. Todos nós e todos vocês que estão nos escutando nesse momento, nesse período, alguma coisa compraram, alguma coisa adquiriram por outras ferramentas, por aplicativos, enfim. Então, entender essa nova dinâmica do mundo de uma maneira muito rápida é extremamente importante, tá? Então, ter flexibilidade e adaptabilidade nesse momento aí, para que a gente possa fazer um novo encaixe com o mercado. O segundo momento, justamente, Cláudio, é a gente entender um pouquinho como será essa volta. Nós precisamos entender que o novo modelo de decisão de compra, ele está passando por um processo que vai ser adotado um novo modelo de decisão de compra, melhor dizendo. E nós precisamos entender esse novo modelo e adaptar as nossas estratégias de venda para ter um encaixe estratégico de mercado.
Então, é como se nós vivêssemos num formato, numa velocidade de decisão, e agora o mundo está imprimindo uma outra velocidade, com outras ferramentas, outros canais, e a gente vai ter que entender isso de maneira muito rápida e adaptar as nossas estratégias. Já temos algumas perguntas aí, Osório? O pessoal tá chegando aqui. Por enquanto, tá todo mundo só dando boa noite aqui, tá todo mundo dando um tchauzinho. Mas quanto a essa colocação que tu fizeste, eu tenho trazido nas lives uma informação extremamente válida que corrobora com a tua colocação, que é o consumidor já se coloca mais preparado do que o empresário e o empreendedor. No momento que a gente pega e analisa já o comportamento dele perante o digital e perante esse novo formato de consumo, a gente tem um aumento exponencial das buscas por lojas que vendem online. Então, mais cedo e ontem também eu venho repetindo essa informação, que é justamente para trazer esse incentivo para que o empresário tome uma decisão e busque se adaptar o quanto antes, porque tu tens um aumento aí médio de 700% do consumidor buscando por empresas que oferecem alguma forma digital de venda. E aí eu não estou falando somente da loja virtual, do e-commerce, mas as pesquisas também, assim, loja que vende pelo WhatsApp, loja que tem loja Sim. online. O volume já mostra que o consumidor se movimentou. Deu uma sumida no teu sinal aí, Rony. Caiu aqui, tá? Bom, o Rony tá reconectando lá em instantes, e aí eu vou, em relação a esta informação aí que foi baseada no que eu vi no Google Trends, que é uma ferramenta que apresenta como é que está o nível das pesquisas. Então, o aumento por empresas que vendem de alguma forma ou que fizeram alguma mudança na sua forma de venda e ofereceram outros aspectos também de forma de pagamento, ele demonstra que o consumidor se mexeu muito rápido e ainda a gente consegue perceber que as empresas não. Então, quando a gente vai para a análise das empresas que buscaram por solução de mudar o processo de venda, isso não aconteceu na mesma proporção. Claro que houve um incremento, aí, se pensar em loja virtual, houve um aumento de 180% de vendas no e-commerce e uma entrada aí de 75% o aumento de volume de lojas virtuais nesses últimos dias. Mas isso ainda é muito pouco perante o contexto e o volume todo que nós temos em termos de número de empresas no país, né? Claro, perfeito. Mas o nosso tema é vendas e nós precisamos entender o processo de venda e alguns desafios, tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês os desafios, eles não mudam. 5 desafios principais do processo de vendas, tá? O primeiro desafio, e que é um pavor para toda a equipe de venda, é prospecção. Então, a prospecção, ela é o primeiro desafio a ser superado. E a gente precisa entender que a prospecção de vendas, ela já vem mudando ao longo dos anos. O processo de prospecção, que antes era um processo de pegar uma lista, ligar para selecionar 2 ou 3 clientes, ligar para eles, marcar a visita, ir até lá, esse processo de vendas, ele foi praticamente quase que eliminado com o grande crescimento de canais digitais virtuais que nós temos, tá? Então, a prospecção, ele ainda é um desafio do processo de venda. Por quê? Porque na prospecção nós temos que entender quem é o nosso cliente, qual é a persona dele, onde é que ele se encontra, qual é o ambiente que ele vive, é no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp. Entender isso é fundamental. E quando a gente entende isso, nós precisamos usar a segmentação de cliente. Então, segmentar a nossa carteira de cliente vai ajudar a implantar estratégias de prospecção assertivas. Por quê? Porque a gente vai ter que mudar esse formato muito rápido agora. Porque o mundo se transformou em 20 dias e nós precisamos nos adaptar. Então, talvez a forma que a gente prospectava antes da pandemia não vai servir mais, até porque a nossa equipe de vendas está aprendendo a trabalhar à distância. Então, nós temos que aprender, vai ser um desafio,
aprender a prospectar. O segundo desafio que nós temos nessa situação é entender as reais necessidades dos clientes, tá? Que é o nosso segundo desafio. Muitas equipes de vendas, muitos profissionais tentam impor uma solução ao cliente baseado nas suas experiências e naquilo que ele gosta mais. Agora, qual é a real necessidade do cliente? A gente vai ter que entender isso, tá? Vai ter que entender. O Rodrigo de Freitas Vieira nos pergunta: Rony, dentro da tua visão, qual é a estimativa de recuperação do comércio tradicional e de possíveis estratégias poderiam ser adotadas para incrementar esse retorno? Bom, Rodrigo, eu acho que o comércio tradicional, como a gente conhecia antes, a gente não vai ver mais, tá? Eu recebi uma pesquisa que tem uma pergunta nela. Essa pergunta foi feita da seguinte forma: quais locais você vai voltar a frequentar depois da pandemia? 70,8% responderam bares e restaurantes, 62,3% lojas e comércio em geral, 50,1% shopping centers. Então, a gente tem uma tendência, até porque o brasileiro ele tem uma memória curta, tá? Então, eu acho que como tem muitas oportunidades desse momento de crise, nós também temos uma parcela do mercado tradicional que ainda vai se manter. Eu acho que o que a gente pode usar como estratégia é o modelo híbrido. Eu não preciso comprar por uma ferramenta digital de uma empresa que está em São Paulo. Por que eu não posso comprar através de uma ferramenta digital, um site, um aplicativo de uma empresa aqui de Santa Maria e lá buscar? Então, eu acho que a gente ainda está num momento de transição onde uma parte do mercado tradicional vai se manter com algumas estratégias diferentes de prospecção, de entender a necessidade, uma logística diferente e um canal de comunicação com o cliente diferente. Eu acho que esse modelo híbrido, para mim, é uma das melhores estratégias, porque vai me dar a condição, como consumidor, de consumir de uma empresa aqui de Santa Maria virtualmente. E talvez eu possa ir lá buscar. Tá? Então, acho que o modelo híbrido é uma boa sugestão, tá? No meu entendimento. Acho que, se não respondi, por favor, se não compreendi a pergunta, repita que a gente tenta clarear de novo, tá? Mas eu acho que é por aí. A Larissa Soares diz: para o mercado imobiliário, como você imagina que será a projeção de vendas após a pandemia? Larissa, mercado imobiliário, eu acho que ele faz... o consumidor vai dar atenção primeiro para as questões básicas, lá da primeira base da pirâmide de Maslow, garantir as suas necessidades básicas, e ele vai otimizar as suas compras. Tá? Eu acho que nós estamos passando por um processo de capitalismo consciente. Então, eu acho que todos os mercados eles terão uma movimentação legal, mas, porém, uma compra mais consciente. Talvez vai passar por uma avaliação da seguinte forma: será que eu preciso num imóvel tão caro? Será que eu preciso de um imóvel tão grande? Hoje as famílias estão menores, então talvez ela busque um imóvel mais funcional, mais prático. Eu acho que o mercado imobiliário vai passar por isso também, tá? Procurar um produto um pouquinho mais otimizado, otimizar o recurso. Eu acho que essa é a palavra. Temos mais... Essa aí chegou a cobrir aí teu rosto, Rony. Mas é bem interessante a colocação. O pessoal vai entender, daqui a pouco a gente tira aí. Vamos lá, a Eliandra Parcianello. A Eliandra faz parte do time da Magesta e eu quero fazer um comentário para os profissionais da área de assessoria, tá? Principalmente os contadores, os advogados, enfim.
eu tenho um braço de trabalho profissional de consultoria e eu acompanho uma carteira de empresas. É muito claro, tá? É muito transparente o nível de decisões tomadas pelos empresários que têm uma boa assessoria. Então, os profissionais da área contábil, os contadores, os profissionais da área jurídica, os advogados, as assessorias jurídicas, as assessorias de comunicação e as assessorias de gestão trabalharam muito bem nesse momento e ajudaram os empresários a tomar as melhores decisões. Então, um abraço aí para a Eliandra, em nome dela, eu cumprimento quer dizer, em meu nome, dando um abraço nela, todos os contadores, pelo belíssimo trabalho que fizeram em apoio à classe empresarial nesse momento de pandemia. Mas qual era a pergunta dela que estava me tratando? Vamos lá. Ela apontou aqui, ó. Sempre falamos que deveria ser feito mais com menos, agora é realmente necessário pôr em prática. Para empresas, necessário rever o plano de negócio, adaptando a uma nova visão de mercado. Vejo que para muitos uma quebra de cultura organizacional. Rony, qual o principal desafio dos gestores com a mentalidade mais tradicional? Olha, sem dúvidas a mudança, tá? A mudança. E eu quero, e você não nos deixe, tá? Não nos deixe, porque no final dessa conversa você me diga os últimos 5, 6 minutos, Cláudio, que eu quero passar 8 passos da gestão da mudança, que é como fazer acontecer a mudança, tá? Então, não saia daí, fique com a gente, que você vai ter 8 passos para implantar a mudança na tua empresa. Eliandra, sem dúvidas, eu acho que a gente vai condensar o tempo de 20 anos em 20 dias e essa mudança da cultura organizacional vai ter que acontecer também nesse prazo. Por quê? A empresa que não conseguir fazer essa mudança cultural de processo de venda, de processo de compra, de uso de ferramentas, que é um exemplo muito prático, todos os alunos que estão me ouvindo, e os professores, e os profissionais, enfim, já ouviram falar numa ferramenta de diagnóstico chamada análise SWOT, ou FOFA, enfim, que analisa o ambiente interno, forças e fraquezas, e o ambiente externo, oportunidades e ameaças. A gente sempre foi muito superficial com ela. A gente, toda vez que nós trouxemos uma ferramenta de gestão como essa para conversar com o empresário, ele diz o seguinte: isso eu já fiz, isso eu já tenho, eu tenho uma planilha, eu tenho um relatório. A gente sempre foi tratado de maneira muito superficial. Mas agora, nesse momento, como tantas outras coisas, eu faço a pergunta: quais são os teus pontos fortes? No que você realmente é bom? Pode pensar como profissional. No que você realmente é bom? Naquilo, o que tu faz a diferença no setor que tu trabalha? Que diferença que você faz no teu trabalho, no teu segmento? O que realmente que você faz a diferença? Anote 3 pontos. Veja se você consegue anotar 3 pontos que você é capaz de fazer a diferença no teu setor. Uma outra pergunta: quais são os teus 3 pontos de fraqueza? O que você precisa realmente mudar? Você sabe? Tá, isso é claro para ti? É muito claro, transparente, de maneira assertiva? Pois é. Agora olha o ambiente externo. Nesse momento, quais são as tuas oportunidades? E quais são as tuas ameaças? Isso é claro para você? Então, uma ferramenta muito simples, Cláudio, mas com tamanha importância que talvez a maioria dos profissionais usaram de forma muito superficial, hoje pode fazer uma diferença muito grande. Porque eu diria que a gente deve monitorar o ambiente externo de oportunidades e ameaças todos os dias. Porque nós não temos clareza do que vai acontecer semana que vem. A gente vai ter que monitorar e entender todas as oportunidades e todas as ameaças que nos são impostas nesse mercado.
o importante dessa ferramenta é o pessoal entender que ela não é estática, né, Rony? Ela é uma ferramenta para ser usada porque a empresa também pode ter um diferencial hoje que amanhã ela desenvolva um novo, então ela é uma ferramenta para ser orgânica ali, né? O pessoal não tem essa compreensão, né? Ele faz lá no início da empresa e depois, não, mas eu já fiz. E aí não tem essa percepção que a empresa evoluiu também, que ele teve novos concorrentes e que o ambiente externo mudou também nesse tempo de existência. Nessa mesma pergunta, e eu acredito que tu já acabou até apresentando a resposta, mas a Elisa destacou ali, ó, na tua visão, as empresas que ainda não se adequaram ao digital, têm chance de sobreviver após essa crise? Olha, Elisa, eu acho que vai ser muito difícil, tá? Nós temos a dinâmica de mercado, e vocês vão lembrar das aulas que a gente discutiu, nós temos o líder tecnológico, que é aquele que impõe uma liderança, um estilo, um modelo de mercado, no mercado, um modelo de negociação, de posicionamento, enfim. Nós temos um seguidor rápido, nós temos um seguidor lento e nós temos um não seguidor. O não seguidor ele vai ter que ter um nicho muito viável e um modelo de negócio muito justinho para ele poder sobreviver. Então, talvez aquele negócio pequeno lá no bairro, enfim, que sobrevive do entorno, um negócio dentro de um condomínio, onde ele sobrevive daquilo com custo fixo muito baixo, enfim, pode ser que sim. Agora, quando a gente põe a cara no mercado, tá? Põe a cara num mundo um pouco mais predatório, com um custo um pouquinho mais alto, só no modelo tradicional eu acho que vai ter muita dificuldade, tá? Eu acho que nós temos um momento de transição, que é um modelo híbrido, e depois, talvez, o nosso modelo de venda digital, depois que ele amadureceu, que conquistou seu espaço, enfim, ele pode ter a possibilidade de escala e ele vir a ter um faturamento bem maior do que a loja física. Gente, eu quero lembrar para vocês que nós vivemos um fenômeno omnichannel, que nós também tratamos isso em aula com vocês que estão acompanhando, os nossos alunos, e a loja física ela é um dos canais. É um canal, ela não é, ela foi ao longo da história o principal. Isso não quer dizer que o digital vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Nós estamos falando de canais de conexão com os clientes. Se nós não tivermos a qualidade inerente ao produto ou ao serviço, uma boa estratégia de posicionamento, de marca, de comunicação, de logística, entender a real necessidade do cliente, conseguir implantar um bom processo de negociação, com possibilidade de fazer ganhos mútuos, nós não vamos ter sucesso porque a gente vai ter uma loja digital. Então, é uma ferramenta, tá? A Camila Martins fala, para o setor financeiro, bancos, cooperativas de crédito, é o momento de prospecção ou mais de manutenção dos clientes associados. Camila, acho que esse nicho de mercado ele já vem passando por uma transformação onde os próprios bancos digitais ocuparam uma grande fatia, e as cooperativas, né, uma grande fatia do mercado, e vem imprimindo uma velocidade de mudança muito grande, tá? Eu acredito que esse momento é um momento de oportunidade, sim. Por quê? Como tem a dificuldade da aproximação social, aquele banco que tiver mais condições de atender à distância vai levar vantagem, porque a gente não vai mais na fila de banco. Então, com certeza, tem oportunidade de expansão. Agora, o que você colocou de nutrição de relacionamento com o cliente, eu acho isso fundamental, tá? O cliente ele está passando pelas mesmas emoções que nós estamos passando como fornecedores. Então, aproximar-se dele, entender os seus anseios e nutrir esse relacionamento, sem dúvidas, vai fidelizar. Então, continue fazendo isso, tá? Continue nutrindo o relacionamento com o seu cliente, que você só tem a ganhar, sem dúvida nenhuma. A Grazi Stefano. Oi, Grazi.
Olá, Rony. Como você vê o mercado de EAD nesse cenário? A Grazi, ela trabalha com a plataforma da Elevagro, qual eu faço parte como conteudista e professor de capacitação à distância. Grazi, esse é um dos mercados que cresceu bastante, tá? Nessa pesquisa que eu falei para vocês antes, um dos mercados em expansão é o ensino à distância. Como o delivery também. O delivery é um mercado em expansão. O ensino à distância é um mercado em expansão. Então, com certeza, tem muitas oportunidades, até porque nós temos medo de frequentar agora uma sala de aula muito cheia. E é cômodo. Gente, o cliente hoje de manhã eu falei com um cliente e ele me disse o seguinte, eu liguei para ele, pedi, como é que tu tá? E ele disse, Rony, tô bem, tô maravilhoso, tô em casa, tô perto dos meus 2 filhos, meu cachorro vem aqui ao redor, senta do meu lado aqui, eu estou confortável, montei um home office na minha casa, estou vendendo de casa, não quero mais sair, minha produtividade aumentou. Isso vai mudar o comportamento das pessoas. As pessoas elas gostaram de trabalhar em casa e nós estamos aprendendo a ser eficientes trabalhando através de outros canais. Daqui a pouco, dentro do nosso processo de vendas, o time que faz prospecção não precisa estar em loco, em loja física. Talvez lá vai ter só num modelo de vendas com prospecção descolada do fechamento, nós vamos ter só os fechadores, talvez lá em loco. Ou talvez só demonstração. Talvez toda a negociação vai acontecer num outro ambiente. A gente ainda não sabe, mas estamos numa construção desse padrão. A Vanessa diz para nós, para mercado de imóveis de alto padrão, como você acha que será após a pandemia? Olha, Vanessa, quero te dizer o seguinte. Como a gente tem que montar um home office, sem dúvidas, tem oportunidade para vender móveis de alto padrão para quem precisa montar. Então, tem oportunidades também. Eu acho que vale a mesma resposta para a resposta do ambiente da área imobiliária. A gente vai ter compras mais otimizadas, mas como as pessoas vão viver mais em casa, o ambiente de casa não vai ser largado, porque olha só, nós vivíamos 10 ou 12 horas fora e depois voltávamos para casa para dormir. Agora a gente vai passar o dia inteiro em casa, trabalhando, então vai ter um ambiente para trabalhar que nós não estávamos preparados, então a gente vai ter que montar isso, então aí tem uma oportunidade e a gente vai querer estar mais confortável em casa. Então eu vou melhorar. Contribuindo com essa questão, dos itens mais pesquisados na web nesses últimos 20 dias foram cadeiras de escritório, aquelas cadeiras gamers e as cadeiras de maior conforto. E aí pode contribuir também com essa percepção aí, Vanessa, de que as pessoas, apesar desta mudança e dessa sensação também da pandemia, nem sempre isso significa que elas deixaram de consumir de imediato, não é essa construção. E essa fala do Rony de dizer que as pessoas realmente vão prestar um pouco mais de atenção em casa, isso já se mostra a realidade quando a gente vai para números e olhar o número de pesquisa de pessoas buscando pela compra de cadeiras. Eu acompanhei esse movimento também, as próprias marcas, algumas se prepararam, eu acho que em questão de 3, 4 dias depois de ter começado já as quarentenas, já tinham marcas gerando promoções de kit para você montar seu home office. E isso de vários níveis, desde aquele imóvel mais barato, para aqueles projetos que tu podia, inclusive, eu vi uma loja que você podia encomendar o projeto. Então, eles faziam lá uma proposta de montar os móveis modulados, que eles tinham umas de alto padrão, assim, com o investimento não era baixo, e o volume de pesquisa disso está intenso. Então, assim, é uma questão de você, daqui a pouco, perceber a oportunidade, né? Porque o pessoal não deixou de consumir, assim, como a gente pode pensar, às vezes, né? O que a gente pode ter, Cláudio e Vanessa, é uma pivotagem, é um foco diferente dentro do nicho. Talvez antes
o mercado de móveis e decoração de alto padrão, ele estava focado em decoração. Agora, talvez, ele vai focar para um outro tipo de móvel. Exatamente, mais utilidade. Mas, com certeza... Conforto. Conforto, isso. Com certeza, esse novo comportamento vai gerar oportunidade de negociação. A gente precisa estar atento. Agora, olha só o quanto que é importante, tá? Algumas coisas que no passado a gente já discutiu, que é o gerenciamento do processo de vendas para você ter essa informação. Quem conseguiu construir ao longo desse tempo um bom funil de vendas, um bom cadastro de cliente, um bom registro das informações, ele sabe para quem ele tem que contatar para vender essa cadeira confortável que você falou. Agora, quem tem que começar do zero, construir um banco de dados, procurar um melhor sistema de gestão para organizar todo esse processo de vendas, para ter a assertividade das informações, essa empresa com certeza vai sofrer mais. Por quê? Porque ela está um passo atrás de quem já se organizou. Então, nunca foi tão importante um processo de vendas bem definido, uma metodologia bem definida e bem conhecida, bem orientada, com clientes segmentados, com curva ABC, para você agora tomar decisões para qual é o rumo que você vai. Então, para muitos negócios, a gente vai ter que construir tudo isso para depois tomar uma decisão. A Adriana de Paula está lá em Franca, em São Paulo. Abraço, Adriana. A Adriana, ela trabalha com vestuário e ela participou conosco numa outra live, não sei se tu lembra. Qual a sua opinião sobre o sistema de consultoras que revendem produtos consignados? A tendência é crescer as vendas após a pandemia e diminuir esse sistema de venda. Adri, eu acho que vai crescer, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta de vendas, inclusive eu tenho alguns cases de clientes aqui na região de Santa Maria, que é um case de vestuário feminino, que a consignação, a venda, demonstração, enfim, conseguiu atingir um ticket médio diário maior do que a venda de loja física, tá? Então, eu acredito que vai ser uma estratégia, sim. Então, a sua resposta, tem nichos que não tem como tu consignar. Agora, no caso de vestuário, enfim, acho que sim, é uma baita estratégia, Adri. Eu apostaria sim. Legal. O Giovanni, deixa eu abrir aqui. O Giovanni colocou uma dúvida aqui, Rony. Ele remete que ele é professor de inglês e o diferencial dele é que ele vai até o aluno para as aulas. E alguns alunos nessa pandemia não quiseram continuar com as aulas e também não aceitaram migrar do presencial para o virtual. E se a área de educação online será mais aceita pela sociedade de Santa Maria. Eu acho que bate muito naquilo que tu falou, que o EAD é um ponto de crescimento, mas é um ponto também de mudança também é que o diferencial dele é o ir até. Agora, eu acho que ele tem que mudar o cliente dele, né? Olha só, Giovanni, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu sou um cliente, um possível cliente teu oposto disso. Eu busco um professor que dá aula online, tá? Uhum. Eu acredito que sim, que vai haver uma mudança de comportamento, tá? Porque a gente consegue, inclusive eu posso também dar um testemunho, Cláudio, de um aumento de foco pela aula e pela videoconferência em função dos fones de ouvido. A gente tinha um comportamento de acompanhar as borboletas mentais e dispersar do assunto. Com os fones de ouvido, a gente consegue focar. Então, Joné, eu acredito muito, tá, que haverá uma mudança comportamental desse teu cliente também, e ele vai aceitar essa aula. Agora, o que eu quero te dizer é que já existe uma grande fatia de profissionais, de clientes que querem essa aula digital, tá? Que ele não quer ir até uma sala de aula. Giovanni, já manda uma proposta para nós aí, Giovanni. Já tem 2 clientes aqui querendo receber uma proposta tua. Olha só, essa live poderia ser uma aula, uma conversa em 3, num diálogo em inglês. É verdade. A professora Dayana diz: o que poderias fazer sobre busca por adaptação das empresas de Santa Maria?
nessa atual situação? Olha, prof, Santa Maria é uma cidade grande para ser pequena, pequena para ser grande. Cidade que tem um formato empresarial com empresas, com culturas bastante fortes. Nós temos presença patriarcal de fundadores ainda na gestão, ou a segunda gestão com uma influência muito forte do fundador patriarcal, enfim, aquele sistema de liderança autocrática, galgado ou no poder financeiro, patrimonial, enfim. Veja bem, eu não estou criticando, tá? Eu estou dando a minha opinião do formato da classe que nós temos. A gente não consegue, nós vimos na pandemia, e durante a pandemia, os primeiros dias, fui incluído, assim, no mínimo, num 5 grupos de WhatsApp de empresários, tá? E a dificuldade de organização de ideias e para ter ações é muito grande. Então, a gente tem que aprender muito com outras regiões. A região da Serra, por exemplo, que é uma região que, quando tem algum assunto que eles precisam se unir, eles se unem muito rápido, e a gente tem que aprender isso, mas eu posso dizer que essa compressão do tempo de 20 anos em 20 dias vai forçar uma mudança cultural. Eles precisarão mudar porque o consumidor tem opções de compra. E eles vão ter que se adaptar. E agora meio que na marra, tá? E com velocidade. A Larissa diz, acredita que as empresas da região irão incorporar um modelo de home office pós-pandemia? Larissa, eu acho que eles vão precisar aceitar uma mudança. Só que o seguinte, não é só a empresa, veja bem, não é só a empresa que tem que aceitar um modelo home office para algumas partes, algumas fases do seu processo de trabalho. Nós, profissionais, vamos precisar aprender a trabalhar por home office, entregando o resultado com qualidade. Porque não é porque nós estamos em home office que nós não vamos precisar entregar. Veja bem, nesse contexto todo, o resultado não é negociável. O resultado ele precisa acontecer. Então, eu acho que tem as duas partes têm um aprendizado muito longo. As empresas, os empresários vão ter que aprender a trabalhar com partes do seu processo home office e os profissionais vão ter que aprender a entregar resultado trabalhando por home office. Acho que isso vai ser determinante. Se a empresa não perceber uma entrega de resultado, eu acho que ela vai ser mais resistente. Agora, se ela perceber que o seu time de colaboradores consegue entregar resultados de fases do processo, mesmo trabalhando à distância, show, não vejo problema nenhum. Aqui a Michelle, ela faz a pergunta e depois ela complementou que o que ela estava querendo saber mais especificamente é se tu acredita e quanto tempo que as pessoas podem vir a retomar normalmente o consumo. Olha, o nosso povo ele tem uma memória curta aí em questão de 30, 60 dias ele esquece, né? Mas eu acho que essa pandemia trouxe alguns ensinamentos, algumas mudanças muito profundas, tá? Primeiro, é confortável ficar em casa, trabalhar em casa, é confortável, é bom, eu gosto. O cliente gostou disso, então aí já tem uma mudança radical, tá? Se ele conseguir, no processo de trabalho dele, construir bons resultados, bons entregáveis, eu acho que ele não vai mudar, não vai voltar ao que era. E as pessoas que voltarem vão voltar com medo, alguns receios. Então, ela vai procurar um ambiente onde ele se sente seguro. Então, a empresa ter cuidados sanitários não basta. Ela vai ter que mostrar ao seu cliente, disponibilizar ao seu cliente, para que ele se sinta cada vez mais seguro. Então, acho que
essa volta 100% como era não existe mais, tá? Esse mundo antes da pandemia, como ele era, exatamente como ele era, não existe mais, Michel. A gente vai ter que aprender a trabalhar num novo modelo para vender móveis e decorações de alto padrão, tá? Mas eu acho que a Bela Casa tá bem nesse meio aí e vai conseguir encaixar com certeza. Tu é uma excelente profissional. O Cássio Murilo, Rony, no mercado de transporte de passageiros, qual é a sua perspectiva de retorno do movimento e como as empresas devem adequar no momento atual em que vivemos? Cássio, o Cássio, olha só, dessa mesma pesquisa que nós falamos, que eu falei há pouco, tá? As pessoas dizem que quando passar a pandemia, elas vão voltar a se movimentar, inclusive, com turismo, tá? Que é das áreas mais desejadas pós-pandemia. Então, eu acho que no setor de transportes intermunicipal, interestadual, vai acontecer gradativamente uma movimentação tanto de pessoas como de mercadorias, porque o mundo vai ter que se movimentar. Então, é claro que aqueles cuidados sanitários que a gente sabe que os carros coletivos, por exemplo, estão andando com lotação reduzida, aqueles cuidados, enfim, básicos, as pessoas vão prestar atenção. E eu acredito que vai acontecer também uma mudança que estava muito fácil desenvolver todos os setores, tá? Então, a gente viu que desenvolveu setores de carona disso, daquilo e tal, e ou agora, qual é a regulamentação desse tipo de transporte? Então, eu acho que pode haver, sim, uma conscientização de buscar meios mais seguros e que conseguem dar essa sensação de segurança ao cliente. Então, eu acho que vai voltar assim que o mundo começar a movimentar com maior velocidade. Naturalmente, essa movimentação vai voltar, sem dúvida nenhuma, tá? O Rubens fala, se tratando de prestação de serviço, manutenção de equipamentos, onde você tem necessidade de um contato mais próximo com o cliente, como se dará ou como se comportará esse nicho de mercado? Rubens, olha só. O contato se dá na execução. A execução do serviço. A venda do serviço, a nutrição do relacionamento pode ser virtual, pode ser digital, pode ser por outros canais. E no momento do contato, todas as regras de proteção sanitárias devem ser privilegiadas e mostradas ao cliente que a empresa está adequada às normas. Então, quando houver contato, se é necessário luva, máscara, álcool gel, isso tem que usar e tem que mostrar ao cliente e disponibilizar para ele. Mas, veja bem, o contato, a presença se dá na execução do serviço. Toda a nutrição de relacionamento e processo de venda, metodologia de venda do serviço, não precisa ser presencial. Então, tem oportunidade aí. A Emily Barcelos. A Emily também é uma grande gerente comercial. Vamos lá. Rony, na sua opinião, qual é o primeiro passo que devemos dar para migrar do trabalho tradicional e passar para o home office? Emily, eu acho que a primeira mudança está dentro da cabeça. Entender esse novo mercado, esse novo processo e mentalizar isso, assimilar, usar análise SWOT para você como profissional, identificar os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que esse meio está te proporcionando e fazer essa mudança a partir de você. Se o vendedor, tá, o profissional da área comercial, não mudar a mentalidade de trabalho, o mindset dele trabalhar, não adianta nenhuma ferramenta. Lembram que o celular, o notebook, o CRM,
o sistema de controle de funil de vendas, o sistema que controla a tua venda, são ferramentas. Ferramentas. Se você não usar direito, se você não entender para que elas servem, não adianta. Então, Emily, a primeira mudança é dentro da tua cabeça. Mude o teu mindset. Olha, a doutora Ana Paula Balim, grande abraço, doutora. Hoje o agro está em evidência devido à época de colheita. Para os próximos meses, como acho que as empresas desse ramo devem se preparar? Doutora Ana, olha só, o agro ele tem uma dupla crise. Tem a crise do coronavírus e tem a crise da estiagem. E o agro está dando exemplo para nós de como se reinventar, porque ele tem essa dupla carga que causa um problema muito sério, uma crise muito maior do que a gente está acostumado a viver, e ele tem andado, o agro não tem parado, tá? Eu acho que o agro ele tem também um processo de transformação profundo na sua metodologia de venda, sua metodologia de atendimento, a sua metodologia de nutrição de relacionamento, as ferramentas. Ainda nós temos no agro uma metodologia de venda muito tradicional, aquela de visita, enfim, isso tem que mudar, até porque o cliente ele está um pouquinho mais resistente, não está recebendo o time de vendas lá na fazenda. Então, vale a mesma resposta que eu falei para a Emily, doutora Ana. A mudança começa dentro da cabeça dos líderes, para que esses líderes possam conduzir a sua equipe para um novo modelo de trabalho. E isso serve para todos os nichos. Uns estão mais avançados, outros menos. Mas a gente precisa mudar. Julie, grande abraço. Julie da Cislimpa, que tem feito um excelente trabalho aí, auxiliando com produtos de limpeza para toda a comunidade, para todos os clientes do meio. E parabéns a Cislimpa, um abraço para o Fabiano. Qual o perfil de vendas você acredita que se adapta melhor nessas novas rotinas? Julie, sem dúvida, o perfil flexível e adaptável. Não tem receita de bolo. Nós precisamos mudar como profissionais, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Então, o profissional flexível, adaptável, é aquele que vai se dar bem. Prof. Dayana, na sua experiência nesse mercado de Santa Maria, o que você está visualizando de novo? O que você considera novidade para Santa Maria? Prof, eu acho que a novidade e muito positiva que eu vejo, inclusive falo de algumas experiências com clientes, é uma velocidade de mudança muito rápida. Tá? Alguns clientes estão conseguindo imprimir velocidade de mudança, fazendo ajustes necessários de custos fixos, custos variáveis, estrutura física, otimizando estrutura, uma força-tarefa digital, e aí vem o papel do Osório, por exemplo, toda essa engenharia, esse designer de trabalho digital, e essa velocidade que alguns empresários estão imprimindo, com certeza vai garantir o sucesso deles ali na frente. Algumas empresas ainda estão lentas, ou por falta de assessoria, ou por mindset muito tradicional, ou por não acreditar em tudo isso que nós estamos vivendo, tá? Então, eu acho que nós temos um bloco de empresas que estão conseguindo fazer uma adaptação muito rápida, e nós temos outras que estão demorando um pouco mais. Claro que essas que estão conseguindo imprimir uma velocidade de mudança, elas já tinham um mindset de entrar no mundo digital, já tinha uma boa assessoria de comunicação, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria de gestão, uma boa consultoria que estava ajudando a mudar o pensamento. Então, acho que essas empresas conseguiram dar um start rápido. Aquelas que estavam com autossuficiência têm demorado mais, tá?
O Francine diz o seguinte: minha tia tem sofrido bastante, pois ela tem uma empresa de decoração de festas e salão de eventos. Quais estratégias imediatas você acha que ela deve implementar agora? Olha, Fran, tem alguns nichos de mercado que nesse momento estão inoperantes. Elas não conseguem fazer festa. Então, nenhuma estratégia nesse tipo de mercado vai dar certo agora. Talvez ela tenha que pegar toda a expertise dela e criar um novo mercado temporário ou permanente, aproveitando a experiência dela naquele nicho e tentar promover eventos, sei lá, digitais, videoconferências de festa, não sei, mas ela vai ter que criar alguma coisa para o momento. Se vai ser permanente, eu não sei. Talvez dê tão certo que ela não volte mais um modelo antigo. Agora, tem alguns nichos que estão inviabilizados de operar. É como o turismo, por exemplo. Alguém consegue viajar agora? Não dá. Então, não adianta a gente desenhar uma estratégia nesse momento de venda que não vai dar certo. O que tem que acontecer, se ela tem caixa para suportar, é nutrir o relacionamento com a sua carteira de clientes para poder voltar a atendê-los ali na frente, pós-pandemia. Então, se ela vai manter o nicho, se vai manter esse tipo de trabalho, ela tem que nutrir o relacionamento. Essa é a melhor estratégia, porque vender uma festa agora ela não vai conseguir. Ou ela faz algum outro negócio aproveitando a expertise dela para esse momento intermediário e depois ela avalia se vale a pena voltar ao modelo antigo ou não. Como é que nós estamos de tempo aí, Cláudio? Vamos lá. Rony, nós estamos nos aproximando. O Rony movimentou a galera aqui, né? Nós estamos se aproximando ali do final da live, ainda temos aí uns 5 minutos. No geral, eu estava fazendo os apontamentos que tu trouxe, uma das dicas do Rony aqui, eu vou até colocar na tela, que ficou muito clara essa questão do momento agora, é o foco na sobrevivência, né, das pessoas e da empresa. Tu também apontaste que a médio prazo, que já seria a fase que nós estamos começando a ingressar agora, é entender o novo mercado e adaptar essas estratégias. E aí, a longo prazo, sim, pensar no crescimento e expandir, aí diretamente se falar de venda, como tu recém estava falando, que tem alguns mercados que não tem como pensar na venda agora, mas é momento de pensar no relacionamento e manter o cliente por perto. No geral, Rony, eu vou até colocar aqui uma galera agradecendo aqui, a Júlia agradecendo, a Fernanda também, a Michelle agradeceu, deixa eu ver, tem um monte de recadinho aqui. O Giovanni ali teve até uma pessoa que colocou, eu também quero proposta. Olha aí, ó. Resolvendo, vamos negociar já depois, Giovanni. A Graziele e Stefano agradecendo também, enfim, a gente também agradece todo mundo que está participando e colaborando com as perguntas. Rony, tu pediu para eu te avisar da questão dos 8 passos de como fazer a mudança, de como poder implantar ela de imediato. Então... Vamos lá, então. Eu acho que só conversar é legal, né? É legal a gente bater papo, enfim, fico muito feliz com a participação, mas eu gostaria de deixar entregar uma mensagem para que a gente possa imprimir, tá? Então, é importante nesse momento a mudança, tem que mudar. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu mudo? Vamos lá, então. O primeiro passo da gestão da mudança, tá? Senso de urgência. Nós precisamos, nesse momento, desenvolver senso de urgência. Eu tenho que ser rápido. Então, não adianta esperar passar a pandemia para mudar. Vamos lá. Senso de urgência. Certo? Segundo passo, eu preciso construir alianças fortes para mudar. Por quê? Porque nós estamos num momento em que eu não tenho todas as respostas. Então, você precisa de um profissional de comunicação, de um profissional jurídico, de um profissional contábil, de um profissional de gestão, da tua equipe, dos teus colaboradores, da tua família. Você precisa construir alianças fortes para poder mudar, certo? Terceiro passo, eu preciso criar uma visão de mudança.
Eu tenho que desenvolver a capacidade de me projetar para esse novo modelo. Então, se você, vendedor que está me escutando, e você não tem o hábito ainda, a cultura de trabalhar em home office ou trabalhar em prospecção digital, enfim, você tem que enxergar, desenvolver essa visão ali na frente, um futuro curto. Você conseguir se enxergar esse novo profissional, certo? Quarto passo, não adianta você desenvolver uma visão se você não fala ela para ninguém, tá? Quando você fala a tua visão, você se compromete com ela. Então, você é empresário, comunicar a tua visão para o teu time, para o teu cliente, para o mercado, através da estratégia de comunicação é fundamental. Você, vendedor, comunique a tua visão, comunique que você vai mudar para o teu gerente, para o teu colega, para o teu vendedor, para todas as pessoas que você puder, comunique. Quando você comunicar, você vai se comprometer. Quinto passo, você vai ter obstáculos, remova-os. Vai aparecer obstáculos, aquele pessimista que vai dizer o seguinte, isso não deu certo, tira ele da tua frente. Nós não podemos dar espaço para pessimismo nesse momento. Mesmo no caos, nós precisamos de otimismo. Então, a gente remova os obstáculos que aparecem, tá? Vai aparecer desafios, tu tem que tirar ele do caminho. Vamos lá. Sexto passo. Toda pequena vitória valorize. Se você conseguiu uma venda, uma prospecção, uma boa comunicação, um bom feedback de um cliente, valorize pequenas vitórias. As pequenas vitórias vão nutrindo o sentimento a emoção da mudança. E isso vai acelerar o processo de mudança no teu perfil profissional. Então, valorize cada vitória pequena que você conseguir durante um dia de trabalho. Vai te ajudar um monte. Sétimo passo, você precisa consolidar essa mudança. Tem que consolidar a mudança. Consolide ela. Não volte para a zona de conforto. Não volte para o modelo antigo. Consolide a mudança. E último passo, para você, empresário, essa nova maneira que foi construída tem que ir para a cultura da organização. A cultura da organização precisa absorver as novas modalidades de venda, as novos canais de venda, as novas estratégias, a humanização do processo, tem que vir para a cultura da empresa. Depois que passar esse processo pandêmico, aí a empresa não pode voltar para o que era. Tem que haver uma incorporação da mudança na cultura da empresa. Isso vai te transformar num novo modelo de negócio, num novo profissional, e com certeza você vai superar todas as fases. Gente, o profissional flexível e adaptável é muito desejado. Muito desejado. Existe espaço em diversos nichos de mercado. Você precisa ser um profissional flexível e adaptável. O profissional rígido, duro, vai ter problema. Então, cuidado com a maneira de pensar. Cuidado. O teu pensamento gera uma emoção, a tua emoção gera uma ação e a tua ação gera um resultado. Se o teu resultado não está legal, mude a tua forma de pensar. A tua forma de pensar constrói resultados melhores. Tá bem? Legal, legal. Rony, o pessoal aqui está agradecendo. Eu vou botar a carinha de todo mundo aqui que te mandou. Grande, Cláudio. Enfim. Thiago, meu irmão, forte abraço. Lá em Nova Palma. Maurício, grande profissional da Itaimbé Máquinas. Marta, um abraço, Marta. Forte abraço para você. Grazi, abração. Valeu muito. Júlia, doutora Júlia, da Marcos de Haas, prestando grande assessoria jurídica nesse momento. A Eliandra, grande assessoria contábil. Magesta, sempre top. Silvia Barim,
orientanda, grande gerente, supervisora de vendas. Professora Daia, forte abraço, obrigado pela participação. Adri, abraço aí em Franca, te cuide, tá? Grande Luiz da Portal Contabilidade, forte abraço, Luiz, baita assessoria. Camila, abração, Camila, obrigado. Adelise Miller, forte abraço, obrigado pela participação. Doutora Ana Paula, Ingrid Santos, muito obrigado pela participação. Larissa, valeu, show vocês. Romualdo da Grossanta, forte abraço. Tiago, grande Tiago, forte abraço, hein, Tiago? Nota 10 aquele trabalho, hein? Rony, em primeiro lugar, assim, eu queria te agradecer muito, porque nós entendemos que o momento é para poder construir, colaborar, mas nem todo mundo está disponível e tu te disponibilizou desde sempre. Então, além de todas as pessoas que estão aqui, que tornaram o momento muito dinâmico, e a gente conversou hoje mais cedo a respeito disso, que bom se o momento fosse dinâmico, e ele foi incrível, batemos recorde aí de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Lembrando a todo mundo que assistiu agora, esses vídeos vão permanecer aqui na página do Flow Digital, então você poder revisitar. Eles também vão se tornar parte do podcast lá do OsórioCast, então pode procurar lá no Spotify. Até amanhã já vai estar disponibilizado o áudio aqui desse vídeo, para você também preferir o formato de áudio. E, primeiro, assim, muito obrigado, foi realmente uma honra poder contar contigo aqui. Obrigado por todo o ensinamento que tu compartilhou com todos nós, aos empresários, aos empreendedores, às empresárias que estiveram presentes e também que vão assistir esse vídeo. Faça um exercício de ouvir o Rony e reassistir e anotar todas essas dicas que foram dadas aqui, porque elas realmente podem trazer resultados se tu colocar ela em prática. É o momento de fazer o exercício de olhar para dentro de casa, de olhar para dentro da empresa e saber que sim, são necessárias aplicar essas mudanças. Rony, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado conosco aí. Valeu, Cláudio. Obrigado pela parceria. Fico sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, e tem meus contatos aí no Instagram, Facebook, canal do YouTube, enfim, é um prazer poder compartilhar. Eu acho que se a gente tem um pouquinho de conhecimento, olha, a Roselene está lá em Pejuçara, um forte abraço, obrigado pela companhia, um abraço para a Dona Maria, que deve estar aí escutando, Charles Pontelli, lá de Silveira, da base Assessoria Agronômica, o Josué, forte abraço, Josué. Deve ter aí também o Luciano, lá de São Borja, que deve estar acompanhando da base. O Gonzalo deve estar lá por Pelotas, Rio Grande, deve estar nos acompanhando também. Galera top de linha aí do agro que está se virando e construindo um baita do mercado. Parabéns, pessoal. Dona Maria deve estar nos escutando, é minha mãe, que a gente isolou ela lá no interior, lá na casa da minha irmã. Forte abraço, Dona Maria, está fazendo calça virada, bolacha, chimia, geleia, e a gente deve ganhar tudo isso aí depois da pandemia. Boa, muito bom. Tá bem, Cláudio? Foi um prazer. Tá bom, cara, valeu. Muito obrigado, Rony, tá? Vou te liberar aqui já, para poder agradecer o pessoal aqui. Então, valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Bom, então você que acompanhou a live já está sabendo, eu vou deixar ela disponível aqui na página do Flow Digital. Mais uma vez, obrigado a todos os profissionais que nesses últimos 3 dias estiveram disponíveis para vir aqui, para poder compartilhar conhecimento com vocês todos. Obrigado a todas as pessoas que de qualquer forma puderam contribuir com o momento, seja com perguntas, ou seja, estando presente, ou compartilhando, mandando o seu like, enfim, realmente foi muito gratificante. Foi um processo construído para que a gente possa realmente ajudar você, empresário, empreendedor, não somente grato, mas assim, é uma sensação de poder realmente estar entregando algo de valor, né, nesse momento que a gente precisa encontrar novas formas e precisa debater pontos de vista diferentes. Realmente foi legal ver a participação de todos os profissionais. A gente já está cheio de ideia, já está pensando em novas formas de poder trazendo mais soluções, propostas, enfim. Então, fiquem ligados aqui na página do Flow Digital, que a gente vai estar já movimentando. E desde já, realmente, assim, muito obrigado. Também fico à disposição de vocês.
para qualquer dúvida, para qualquer processo, para poder buscar entender um pouco mais também sobre as ferramentas digitais, que é exatamente aonde eu trabalho e aonde eu estou acompanhando diversos clientes na digitalização da comunicação deles, também fica à disposição de vocês. Fiquem ligados, então, nesses canais, como eu já falei no YouTube, no Bate-Canal e tudo mais, e a gente vai mantendo essa relação que eu sempre falei, assim, eu sempre defendi o digital, mas não como uma forma de afastar o humano, de afastar o presencial, mas sim como uma forma de tornar as pessoas que estão distantes conectadas a todo momento, com maior facilidade, podendo, sim, valorizar essa relação humana, enfim. E agora, com essa situação, a gente está usando o digital também para fazer negócio, conquistar clientes, manter relacionamento de uma forma meio obrigada, mas é um processo que, como o próprio Rony falou, são caminhos que eles iriam acontecer de alguma forma. Lógico que o motivo que acelerou tudo não é o dos melhores, mas não estamos buscando um caminho que depois vai deixar de existir. Pense nisso, a evolução digital parece um pouco forçado agora, mas ele é um caminho que veio para ficar. Os consumidores já deram essa resposta para os empresários. Eles querem consumir com mais facilidade, eles querem consumir com mais segurança, eles querem receber informação e posicionamento das marcas. Então, contem com a gente também para poder contribuir com todo esse cenário, com o mercado, enfim. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal!